Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, vamos para o nosso segundo bloco, tá? Ponto de reflexão, de onde nós viemos, o que viemos fazer aqui no planeta Terra e para onde nós voltaremos. Então, sem muita conversa, né? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Nós paramos, então, no ponto de que Deus teria supostamente uma maquininha de fabricação de espíritos, ok? E dessa fabricação sairia um espírito que reencarnaria. Dessa reencarnação ele viveria aqui no planeta Terra durante 30, 40, 50, 100 anos, retornaria a morte do corpo, vamos botar melhor assim, teria a morte do corpo juntamente com a morte do espírito, e esse espírito só teve uma chance para evoluir espiritualmente e moralmente, e não tinha nada de errado para poder, de vidas passadas, porque ele era 0 quilômetro, para poder fazer com que ele pudesse reparar, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para nossa regeneração, ok? Então, assim, eu acredito da seguinte forma: é o que eu leio, é o que eu assisto em palestras, é o que eu, dentro dos estudos, no centro onde eu converso, onde eu assisto as palestras, das cartas psicografadas da minha filha, ok? Essa é a maior prova que não houve a morte do espírito juntamente com a morte do corpo, ok? Então, eu dentro de todas essas convicções, desses fatos, eu consigo ter um conhecimento, consigo abordar que eu, Alex, tire suas conclusões. O nome do nosso vídeo, ponto de reflexão. Reflita sobre tudo isso e tire suas conclusões. Você exerce o livre-arbítrio. Faça ele funcionar dentro de você, tá bom? Não estou aqui para abrir sua cabeça e colocar uma coisa. É o que eu acredito, é o que eu creio. Então, o que eu acredito, o que eu creio é que a morte, ela existe sim, mas a morte existe para o corpo físico. Isso aqui, ó, isso, ele vai acabar. Além túmulo. Desceu o túmulo, ele acabou. Ele vai se desfazer. Alguns cremam, né? Alguns sepultam. Isso eu tenho certeza. Que um dia, entendeu? Quando eu fechar os meus olhos, aí sim eu irei, eu terei a morte, o óbito do corpo, o falecimento dos órgãos. Então, o espírito, na minha concepção, continua. Ele continua. O espírito continua. Mais vivo do que nunca, né? Mais vivo do que nunca. E aí, se esse espírito ele vive, né? Ele tem que retornar para algum lugar, correto? Ele não vai ficar na sua casa que era de origem, ele não vai ficar com aquela família que era de origem, porque são planos diferentes. Existe o plano terrestre, aonde hoje nós estamos, né, presentes, espíritos encarnados em um veículo de carne chamado corpo humano, correto? E no ato do desencarne, esse espírito, ele retorna ao plano espiritual. Ele não vai ficar nas suas dependências do seu trabalho, do seu carro. Isso, peraí, vamos só fazer uma pincelada rápida, porque senão a pessoa vai falar: Alex, mas lá atrás você falou que o espírito, se não tiver aceitação da morte do corpo, ele poderia ficar entre nós. Correto, perfeito. Por isso que agora eu vou abrir esse parêntese. O espírito que tem aceitação da morte do corpo,
que acredita na vida após vida e aceita tudo o que está acontecendo, ele tem o encaminhamento dele para o plano espiritual, é o que eu acredito, nas colônias espirituais, que tem várias colônias espirituais que são distribuídas pelo nosso Brasil, ok? Então, assim, mas aqueles que não acreditam, aqueles que estão presos nos seus bens materiais, aqueles que estão presos no corpo físico morto, aquele que não acredita que a morte, que a vida após vida, eles realmente vão ficar presos até se libertarem. E como é que eles vão poder se libertar? Através da sua consciência. A sua consciência, quando expandir, quando tiver o entendimento de que tudo aquilo que está acontecendo é fato, é real, que ele realmente teve a morte do corpo físico e e o espírito continua vivo, que ele agora não está mais no plano terrestre, e sim no plano espiritual, que ele aceita Deus, que ele acredita, que ele aceita Jesus, aí sim ele será socorrido e ele adentrará, né, ao plano espiritual da melhor forma possível. Seus entes queridos que os antecederam podem fazer parte desse resgate. É uma coisa muito complexa, onde eu vou abrir um outro vídeo para a gente poder falar. Vamos voltar para o nosso tema, fechando esse parênteses agora aí. Então, assim, aquele que crê na vida pós-vida, ele vai adentrar o plano espiritual. E não vai precisar ficar no seu carro, na sua casa. Ele entendeu, ele vai despertar do outro lado da margem e vai dizer, olha, caramba, eu estou vivo. Mas aí vai ter toda aquela explicação, todo aquele conceito, e ele vai falar, não, ok, perfeito. É um pouquinho demorado, mas a pessoa, o espírito, ele acaba se adaptando. Porque é tirar você de um local e colocar num outro local. Toda hora que se move uma peça, tem que ter um período de adaptação. Desde que você aceite, desde que você queira, entendeu? Chegar até aquele ponto final da sua adaptação e continuar naquele local, correto? Então, quando nós temos a nossa morte do corpo, o espírito ele retorna. Ele deixa aquela roupagem e retorna para o plano espiritual. Ao chegar no plano espiritual, ali ele vai se encontrar com todos os seus entes queridos, né? Ele vai ter a recepção daqueles que os anteciparam. Não que eles vão ficar todos juntos, mas de repente um vai poder visitar o outro, entendeu? Até porque muitos que já anteciparam já estão ali há bem mais tempo, né? Outros estão chegando, então existe uma adaptação, precisa do trabalho, né? Aqueles que falam, morreu, vai descansar, foi descansar. Eu não acredito no descanso, até porque o espírito ele retoma tudo aquilo que ele deixou para trás. Ele deixou no ato da sua reencarnação todo aquele trabalho que ficou para trás, ele fica lá parado esperando ele, porque ele tem que voltar e fazer aquilo. Entendeu? Então, assim, ao desencarnar, ao retornar para o plano espiritual, ele vai tomar todos os seus afazeres da melhor maneira possível, correto? E dentro dessa expectativa, dessa erraticidade, ele vai estar trabalhando, vai estar estudando, vai estar ajudando, vai estar sendo ajudado. Ele tem as tarefas dele. Ao ponto de receber uma nova chance de Deus para a sua reencarnação, para poder, para esse espírito poder reencarnar e poder provar e expiar erros do passado. Por isso que eu digo, a tal maquininha aonde saem os espíritos, a gente pode descartar, porque não tem como. Os espíritos são errantes, estão cheios de erros do passado. Hoje eu estou aqui, mas eu erro. E esses erros eu vou carregar. O meu espírito vai carregar para depois ser vinculado à minha vida, né, espiritual e aqui na Terra, para que eu
tenha essa oportunidade, essa bênção de Deus de reparar tudo aquilo que eu fiz. Então, por isso que eu digo para as pessoas, o mais importante hoje é não perder tempo. É não pensar que a felicidade é desse mundo. É não pensar que, deixa pra lá, eu só tenho essa vida mesmo, eu vou aproveitar o máximo que eu posso e dane-se o resto. Não faça isso, meu irmão. Se você puder se acertar agora com aqueles que você tem a sua diferença, faça isso. Você tem uma diferença com um familiar, com um irmão, com uma irmã, com um pai, com uma mãe, com um amigo, entendeu? Se acerte. Se acerte com seu filho, com a sua esposa. Se acerte da melhor maneira possível. Eu estava conversando com uma amiga minha, não vou citar nome como sempre eu falei, ela vai ver o vídeo, ela vai linkar ela ao nosso bate-papo, ao nosso ponto de reflexão. Então assim, eu conheci o pai, a mãe, o irmão, a irmã e ela. Na família eram 5, pai, a mãe e 3 filhos, correto? E eu dentro daquela família, porque eu era amigo deles ali, do filho, e na época de adolescente, então eu via como era tão difícil a convivência daquela família dentro daquela casa. Mas até então eu não sabia, mas hoje, parando para analisar, eu conversei com ela essa semana, parando para analisar, eu vi que é uma coisa muito difícil. Por quê? O filho, um dos filhos, ele faleceu com 28 anos, se não me falha a memória. O pai, praticamente, depois da morte desse filho, se entregou. Faleceu também. Em seguida, eu acho que veio a doença de uma irmã que hoje ela se encontra sem falar, sem andar, foi o que mais ou menos ela me passou. A mãe faleceu. Ela tem notícias que o outro irmão faleceu. Então, dentro de 5, né, pai, mãe e mais 3 filhos, só ficaram 2 irmãs. Essa que eu conversei, que atravessou problema de saúde sério, que eu espero que ela tenha resolvido, né, que Deus possa ter a graça de ter curado. E a outra que, infelizmente, ou felizmente também, né, a gente tem que, já que nós temos o entendimento, é uma prova dela, é uma expiação, ela precisa que ela possa suportar tudo isso que está acontecendo, que ela possa passar por tudo isso e ao retorno da pátria espiritual, ao retorno à pátria espiritual, ela possa ter vencido essa prova que agora ela está passando, que não fala, ela teve AVC, teve ataque cardíaco, teve muitas coisas e hoje acho que ela está em cima de uma cama, uma cadeira de roda, está sem falar. Então assim, olha, é naquilo que eu estava falando, a oportunidade que nós temos. Sendo que o irmão dela, o último agora que ela ficou sabendo, não, assim, detestava ela. Era uma coisa assim que ela falou de chegar, olha, e se ele chegasse perto de mim, ele me mataria. Um irmão tentando com a vida do outro irmão. Então eu falei para ela assim, olha, você ainda pode fazer esse acerto. Porque ela tentou. De todas as formas, ela tentou quando ele estava encarnado. Pelo que ela recebeu uma notícia, ele desencarnou. Então assim, ela tentou enquanto ele estava encarnado. Mas Alex, então ele desencarnou, então agora não tem mais o que fazer. Tem, continue. Ore por ele. Transmite o seu amor, a sua paz, a sua tranquilidade. Passa para ele que você ama, que você o perdoa. Peça perdão por tudo aquilo que você fez, porque há um reencontro.
de um desencarnado com um encarnado. É os chamados sonhos. Nós entendemos como o nosso... agora me faltou agora... me faltou, mas eu vou lembrar. Então é chamado como os sonhos, né? Que aí você acorda, eu sonhei com fulano, foi tão real, a gente estava junto e tal. Então assim, esse é o momento em que você pode também se acertar com ele. Você pode fazer esse acerto. E também você pode fazer também o seu acerto também dentro das suas orações. Você que faz o Evangelho do Lar, como ela falou que faz, ore por ele, peça por ele, porque essas orações vão chegar até a ele, até o coração dele. Aí ele vai chegar e vai falar, caramba, a minha irmã me ama, ela está orando por mim. O meu pai me ama, minha tia me ama, minha avó me ama, sabe? Então continue, não perca a oportunidade, não perca tempo, continue. Porque nós estamos aqui para poder aprender, para poder ajudar, perdoar, amar. Não estamos aqui num parque de diversões. Não pense dessa forma, que a vida é só essa e acabou. E não é, não será. Nós vamos voltar milhões e milhões até aprimorar completamente. Lembrei, sonhos, né? São os sonhos, e para os espíritas são os desdobramentos. É onde o espírito, no ato do descansar do corpo, ele sai do corpo e vai para o plano espiritual, trabalhar, estudar, ajudar, receber ajuda, encontrar com seus entes queridos, né? Então assim, 16 minutos, eu não quero me estender muito, vamos para o nosso terceiro bloco, ok? Tá muito bom o papo, tá muito legal. Eu acho que, me desculpe se eu estou errando em alguma coisa que vocês discordam. Se discordar, por favor, coloca aí no nosso comentário, que aí no caso eu lendo os comentários, com certeza eu irei fazer um outro vídeo para podermos, né, chegar a um denominador comum. Ok? Então, peço a todos aí, tá, um pouco de compreensão para com essa pessoa aqui, esse espírito encarnado, ok? E vamos para o nosso terceiro bloco. Mas antes, eu quero pedir a todos aí o compartilhamento, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificação, porque é muito importante para você receber as nossas notificações. Estamos postando um vídeo por dia, né? É o que eu estou tentando fazer. E não se esqueça de fazer a inscrição no nosso canal, ok? Então, um grande beijo a todos, um grande abraço e vamos para o nosso terceiro bloco.